Bien, buenas noches a todos. Primero, me gustaría agradecerle por la invitación a estar acá en un evento científico importante para un país muy amado por nosotros, que es Bolivia, donde tenemos tantos amigos. Nuestra misión hoy es presentarle sobre el manejo de la ventilación mecánica en el paciente de COVID-19, donde se ha descrito algunas intervenciones con objetivo de mejorar los resultados relacionados con la insuficiencia respiratoria por COVID-19. Bien, la enfermedad que já foi muito discutida em las charlas anteriores, a enfermidade por coronavírus 19, COVID-19, é uma síndrome respiratória aguda severo causada por el coronavírus 2, nós outros denominamos de SARS-CoV-2, e identificado pela primeira vez em Wuhan, em China, em dezembro de 2019. Com a escalada global de novos casos, em 30 de enero de 2020, a Organização Mundial de la Saúde declarou o brote do novo coronavírus uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Então, é importante entendermos a linha do tempo. Dezembro de 2019, epicentro de uma infecção respiratória grave. Dezembro de 2019 a janeiro de 2020, os cientistas chinos isolam o vírus, o coronavírus 2. Em fevereiro de 2020, primeiro caso em Brasil, e a enfermidade ayer já se propaga em outros continentes e se converte em uma pandemia. Em março de 2020, também temos o primeiro caso, não, de vírus em Bolívia. Então, temos dois casos. E na mesma época, se converte em uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Então, eu preciso falar de Brasil, porque o primeiro caso confirmado de COVID-19 foi notificado ao Ministério da Saúde em 26 de fevereiro de 2020, um pouco antes de se declarar uma pandemia. Desde então, o COVID-19 se ha convertido em uma preocupação global, exigindo esforços globais para sua prevenção e controle. Em el mundo, até o 6 de maio de 2021, a OMS havia reportado mais de 150 milhões de casos confirmados e mais de 3 milhões de mortes por COVID-19. Em Brasil, até 17 de abril de 2021, se confirmaram 13.900.000 casos
e 371.678 mortes por Covid-19. Uma taxa de incidência acumulada estimada próximo a 6.500 casos a cada 100.000 habitantes, e uma taxa de mortalidade acumulada de 175 mortes por cada 100.000 habitantes. Terrível, terrível. Precisamos fazer um entendimento a respeito da nómina, das denominações utilizadas para aclarar os nomes que utilizamos na pandemia. Quando falamos de SARS-CoV-2, estamos falando do vírus causador da Covid-19. Covid-19 é a doença, a enfermidade causada pelo SARS-CoV-2. SARS ou SARS é a síndrome respiratória aguda grave. ARDS é a síndrome do desconforto respiratório agudo. E CARDS é a síndrome do desconforto respiratório agudo por Covid-19. Então, sim, na maioria dos casos, as pessoas com Covid-19 desenvolvem quadro clínico leve da enfermidade, com sintomas como febre, tosse seca, fadiga, com uma resolução autolimitada. Sem embargo, ao redor de 14 dos casos de Covid-19 evolucionam a uma enfermidade grave e podem requerer oxigenoterapia e hospitalização. E os 5% requerem atenção mais especial, esta atenção dentro da unidade de cuidados intensivos, pacientes com Covid-19 que necessitam de la hospitalização em la UCI devido à la insuficiência respiratória aguda determinada por uma pneumonia viral, estão presentes alguns signos como aumento da frequência respiratória e hipoxemia, que pode progressar a sepse e choque séptico, uma insuficiência orgânica múltipla, incluída a lesão renal aguda e a lesão cardíaca. Este pequeno grupo que vai para a UCI traz uma grande representação em la quantidade de las camas, como já foi falado pelo doutor em la primeira charla. Então, se os signos, os hallazgos são saturação de oxígeno em sangue abaixo de 90%, respirando em aire ambiente, e uma frequência respiratória acima de 30 respirações minuto, e um esforço respiratório grave. Estes pacientes têm uma mortalidade em torno de 3 a 5%. Nos novos dados reportados
os pacientes que fazem parte de um grupo de risco têm uma mortalidade superior a 9%, e fazendo uma comparação com uma gripe que tem uma mortalidade de 0,1%. E esses pacientes que vão para a UCI, eles, em 42%, necessitam de oxigênio terapia. E eu vou procurar fazer uma evolução didática para que vocês entendam todo o procedimento até a ventilação mecânica. Então, nesse sentido, nós outros podemos entender que a oxigenoterapia é um dos pilares do tratamento desta patologia clínica. Os pacientes que permanecem hipoxêmicos, com signos de esforço respiratório, podem requerer oxígeno desde uma mascarilha com um reservatório de oxígeno sem reinalação, uma ventilação não invasiva ou o uso de um catéter nasal de alto fluxo, que nós outros conhecemos como CENAF. Então, sem embargo, o paciente criticamente enfermo com COVID-19 é incapaz de manter os níveis adequados de ventilação. E alguns, apesar do uso de las formas de oxigenoterapia não invasivas, vão necessitar de intubação e ventilação mecânica invasiva para assegurar uma oxigenação tissular em presença de uma enfermidade pulmonar severa por SARS-CoV-2. Então, desculpe. Então, estes pacientes, desculpe, agora sim. Estes pacientes também têm uma situação que nós outros conhecemos como hipoxia, ou uma hipoxemia sem trabalho, sem aumento do esforço respiratório. O vírus tem um efeito idiosincrásico sobre o sistema do controle respiratório. A enzima convertidora de angiotensina 2, o receptor celular do SARS-CoV-2, o vírus responsável de COVID-19, se expressa em el corpo carotídeo, el sitio em el que os quimioreceptores detectam o oxígeno. Os receptores também se expressam em la mucosa nasal. A anosmia ocorre em 2/3 dos pacientes com COVID-19 e o bulbo olfatório proporciona passagem por el qual certos coronavírus ingressam ao cérebro. Queda por detectar se o SARS-CoV-2 acede o cérebro através do bulbo olfatório e contribui à associação entre a anosmia
y dispneia. E se os receptores ECA2 jogam um papel em la resposta de dispneia deprimida em pacientes enfermos com COVID-19. A ciência tenta estudar e vincular esta hypoxemia a la hipoxemia silenciosa com o desenvolvimento de trombos dentro da vasculatura pulmonar. Se ha observado um aumento de la trombogênese em pacientes com COVID. Os trombos dentro da vasculatura pulmonar podem causar a hipoxemia e a dispneia está relacionado com a obstrução vascular e suas consequências. E a dispneia também pode surgir da liberação da histamina e da estimulação de receptores justacapilares dentro da vasculatura pulmonar. Sem embargo, não existe nenhum mecanismo biológico por el qual os trombos na vasculatura pulmonar provoquem debilitamento da dispneia, produzindo uma hipoxemia silenciosa. Então, destes pacientes que ingressam na unidade de terapia, muitos já vêm sofrendo com a falta de oxígeno e, claro, com a insuficiência respiratória aguda. Este paciente só se apresenta com aumento da frequência respiratória e com a baixa da saturação, ao menos necessitando de um oxígeno nasal de baixo fluxo. Então, este slide mostra para nós a forma que nós vengamos seguindo em la terapia com os pacientes COVID-19, buscando uma recuperação em la oxigenação. Então, nós vengamos fazendo da seguinte forma. Desculpe, voltou. Eu estou com um computador diferente, porque o meu não estava conectando. Agora sim. Então, nós pensamos, se não conta com o recurso indicado, procedemos com a realização do seguinte nível. Então, se a saturação periférica de oxígeno está abaixo de 90%, nós iniciamos catéter nasal de baixo fluxo de 1 a 6 litros por minuto, no máximo. É importante aclarar que não usamos umidificação com água. Nesse caso, normalmente não utilizamos até 4 litros por minuto, mas na pandemia, para diminuir a aerolização, não usamos água dentro dos umidificadores, com exceção do catéter nasal de alto fluxo. Se a saturação ainda permanece abaixo de 90, nós então entramos com uma mascarilha com reservatório não reinalante de 7
a 15 litros por minuto. Se a saturação ainda está abaixo de 90 e o paciente apresenta signos de esforço respiratório, nós elegemos ventilação mecânica não invasiva ou catéter nasal de alto fluxo, se está disponível. É importante pensar na disponibilidade de los equipos. Se a saturação permanece mesmo com ventilação mecânica não invasiva ou catéter nasal de alto fluxo, o paciente permanece com signos de esforço respiratório, este paciente evolui para ventilação mecânica invasiva, a qual o objetivo é fazer equilíbrio entre a oferta e o consumo de oxígeno, tentando manter a oxigenação tisular normal. Então, se a ventilação mecânica invasiva é uma indicação clínica e se pode utilizar em las seguintes condições: quando o paciente apresenta hipoxemia ou dificuldade respiratória refratária ao tratamento não invasivo, ou quando o paciente tem uma falha ventilatória tras parada cardiorrespiratória iminente, quando o paciente está barrando o nível de consciência, ou quando o paciente está em choque. Então, se qualquer destas indicações clínicas antecede o processo de intubação e ventilação mecânica. Agora, é importante mirarmos nesse mesmo slide que a diminuição do suporte de oxígeno vai volvendo os níveis de suporte anteriores, se a saturação está arriba de 94%. Tenha em conta sempre o prognóstico do paciente e a disponibilidade de recursos ao indicar a ventilação mecânica invasiva. É muito importante ter os equipos. Estamos, neste momento, vivendo nas fases onde não temos muitos recursos disponíveis, infelizmente. Então, precisamos sempre analisar todas as situações que são possíveis para estes pacientes. O esforço respiratório é definido, nesse caso, com uma frequência respiratória alta ou uso da musculatura acessória. Acá, para vocês mirarem o catéter nasal, este catéter nasal que vai de 1 a 6 litros no máximo. É importante ressaltar que é indispensável que o paciente utilize um tampa-boca, uma mascarilha quirúrgica sobre o catéter nasal, ou que ele esteja dentro de uma unidade que só tem pacientes de COVID. De preferência, que tenha um sistema de pressão negativa, diminuindo assim a aerolização e a contaminação da sala. Esta é a mascarilha
de oxígeno com reservatório com não reinalante, sempre se utiliza uma litragem de fluxo de oxígeno mínimo de 10 a 15 litros por minuto. Uma litragem menor que estes valores aumenta o risco de reinalação de dióxido de carbono. Como o doutor falou anteriormente, aumentando aí o risco de acidoses, que é um grande problema para o paciente com COVID-19. Então, se sempre utilize de 10 a 15 litros por minuto. Nós estamos fazendo uso também das mascarilhas de Venturi, por falta, mesmo que a indicação seja para as máscaras não reinhalantes, nós outros também estamos usando mascarilhas quirúrgicas sobre a mascarilha de Venturi, tentando diminuir a reinalação por falta de equipos, realmente, mas a mascarilha de Venturi tem um benefício, não? Que é o controle da FiO2 através de las colores de los pinos. Então, nós temos aí uma concentração de oxígeno mais real, Os pacientes que não melhoram com oxigenoterapia, eles têm que evoluir para catéter nasal de alto fluxo ou ventilação mecânica não invasiva. O catéter nasal de alto fluxo, vocês vão ter uma charla falando mais profundamente sobre isso, mas eu gostaria de deixar algumas coisas já para pensarmos. O SENAF é um fluxo altamente calentado e umidificado como um método seguro para acondicionar gases respiratórios e, por lo tanto, diminui o espaço morto anatômico, diminui a resistência das vias respiratórias. Isso ajuda a aumentar a distensibilidade pulmonar, garantindo assim a diminuição da energia gastada para acondicionar os gases inspirados. Então, é um benefício interessante na diminuição do esforço respiratório. O problema para nós é que o custo da SENAF é grande, porque a SENAF compreende um console, um equipo, um umidificador, um circuito e um catéter nasal. O console e o umidificador, em preço em Brasil, em torno de como $10.000, e um circuito e um catéter nasal em torno aí de $500 a cada uso, de um circuito e um catéter que é de uso único e que se descarta em torno de 14 dias. Então, é um problema para nós outros, que temos que tentar solucionar. Este é um sistema, a Fischer-Paykel, contando com o umidificador a barro, em cima, acho que vocês miram acá, o controle de fluxo FO2,
el circuito, esse circuito é um circuito que tem sensores de temperatura, importante isso, termorregulados. Circuitos simples podem ser um problema na manutenção de temperatura e controle da temperatura, isso dificultar a adaptação do paciente frente aos CENAF. Há algumas diretrizes para o uso dos CENAF. Eu não vou me aprofundar muito para não entrar em tema de outro colega. Los CENAF, então, importante é fazer numa unidade exclusiva para pacientes com COVID ou numa habitação individual. Caso o paciente não consiga uma saturação entre 90 e 94 e não tenha uma análise de sangue arterial adequada, mantendo uma PCO2 abaixo de 50 e um pH acima de 7,25, está indicada a ventilação invasiva. E normalmente nós utilizamos o índice ROX, onde evoluamos o índice em 2 horas, 6 horas e 12 horas. Se em 2 horas o paciente não melhorar a oxigenação, o esforço, e se manter com o índice ROX abaixo de 2,85, esse paciente é entubado. Se está entre 2,85 e 4,87, aumenta o nível de suporte do catéter nasal e reavalia em 30 minutos. Se está acima ou igual a 4,88, nós continuamos o monitoreio. Então, isso simples. O que é o índice ROX? É a saturação periférica de oxígeno dividido pela FiO2, dividido pela frequência respiratória. Acá coloco um resumo para vocês. Então, se valores inferiores a 3 depois de 60 minutos, menos de 3,5 depois de 6 horas e menos de 4 depois de 12 horas, indica a necessidade de intubação do paciente. Valores acima, superiores a 4,88, depois de 12 horas, indicam o êxito do CENAF. Então, é um índice que nós conseguimos evaluar os pacientes que usam o catéter nasal do flujo. Não se preocupe com a aerolização, porque há estudos que falam sobre a distensão de partículas e que elas são, no cenário de pulmão, com câmbios, com enfermidades, é solo de 4,8 centímetros, quando comparado com pulmões sanos, que são em torno de 17 centímetros de dispersão do aire exalado. Então, nos parece que tem seguridade. Bem, esse paciente, então, ainda foi para o CENAF e não deu certo. Nós temos no CENAF ventilação não invasiva, senão oxigenoterapia de baixo fluxo e ventilação não invasiva. Esse paciente evolui para ventilação mecânica não invasiva. Então, quando falamos de ventilação mecânica não invasiva, temos que entender que ela tem que ser feito com critérios, também com o fim de evitar a propagação e contágio do vírus
que tem alta capacidade infecciosa e capacidade também de se manter em el ambiente de 2 a 48 horas e dependendo até mais tempo. Se contraindica o uso de sistemas de ventilação não invasiva de ramo único. Então, pequenos equipos de CPAP ou BIPAP normalmente não nos servem. Tem que ser utilizado equipos que permitem controle de CO2, controle de volume corrente, para que melhore as condições de monitoreio sobre o paciente. Porque muitas vezes usar equipos ruins, equipos não adequados, vem a empeorar o paciente. Lembrando a vocês do estudo de la PSIL, de la lesão autoinfligida pela diminuição da pressão transmural gerada pelo paciente a fazer esforço respiratório. Então, se uma condição inflamatória que era menor, esta condição ella aumenta, piorando as condições pulmonares. Então, isso é a primeira coisa, mas temos que entender que muitas vezes não está disponível para nós outros, não? Porque se está disponível, o melhor é fazer em el ventilador mecânico de la UTI. Normalmente, utilizamos 2 níveis de pressão, uma pressão baixa em la expiração e uma pressão mais elevada em la inspiração. Normalmente, a melhora de la saturação alcançamos com o aumento da pressão expiratória e a melhora do conforto ventilatório, do volume corrente, aumentando a pressão inspiratória. Então, nós usamos uma mascarilha full face, sempre com um filtro. Este filtro é um filtro que pode ser HME, uma barreira de germe, de partículas, ou um HMEF, que tem uma atividade em relação à filtração das partículas muito maior. Isto aproximar a mascarilha do paciente. E no ramo expiratório, utilizar um filtro, desculpe, eu disse HME, mas para nós outros, para vocês, HME ou HMEF, aproximá-lo. E no ramo expiratório, utilizar o HEPA, que é apenas filtrador de partículas de germes. Este é o HEPA. Acá é um paciente fazendo a ventilação não invasiva. Mirem que o paciente está lá escrevendo, tranquilo. Então, muitas vezes podemos ter, quando mais precoce, e acredito que
algum doutor tenha falado sobre as fases da doença. Naquela fase 2A e no início da fase 2B da inflamação, da resposta inflamatória, a ventilação não invasiva tem grande sucesso. Quando se hace uma passagem por essa fase, a ventilação não invasiva é fracasso para esses pacientes. Só acaba empeorando a situação. Outro paciente, acá só para falarmos, não, de fazermos nos ventiladores, se tem disponíveis. Lembrando que nos ventiladores, na verdade, estamos fazendo uso de PIP mais pressão de suporte, não? Então, nós temos que ajustar a pressão de suporte, o nível de PIP, a FiO2 para os pacientes. Nós esperamos êxito em 50% dos pacientes hipoxêmicos e êxito de 75% nos pacientes hipercápnicos. Agora, é muito importante o monitoreio de volume corrente, mesmo em la ventilação não invasiva, em torno de 4 a 8 ml por quilo de peso predito. Já em la ventilação não invasiva, isto diminui o risco de lesão associada à ventilação mecânica. E para mirar os resultados, trabalhamos com esse score de HACOR, ou HACOR para nós outros, que quando temos acima de uma pontuação acima de 5 em 1 hora, associa-se a um alto risco de insucesso da ventilação não invasiva. Então, o HACOR acima de 5 associa-se a um alto risco em torno de 83% de insucesso. Aqui é um estudo mexicano demonstrando o uso da tabela, um estudo prospectivo em 5 anos, com 75 pacientes que fizeram ventilação não invasiva, que cursaram por insuficiência respiratória aguda, e mostrando que a escala de HACOR tem um desempenho importante em la avaliação da falência da ventilação mecânica não invasiva. Que há muitas vezes uma ânsia de tentar mais a ventilação não invasiva, porque nós outros sabemos que há uma mortalidade alta nesses pacientes também de COVID-19 que vão para a ventilação mecânica invasiva. Acá é uma interface que para nós outros é a melhor, o casco, helmet. Em Brasil, começamos a usar na pandemia, não é comum para nós outros acá, mas é uma excelente interface, inclusive para evitar o risco não, de las partículas para contaminação. Então, se esse paciente faliu, não teve êxito na ventilação não invasiva, então ele vai para uma sequência de intubação rápida, onde se usa uma proteção de acrílico, se usa vias aéreas artificiais aí com tampones ou com uso de pinças para intubar o paciente sem aerolização pelas partículas. Esse tempo do paciente intubado pode variar de 2 a 4 semanas, e há muitas complicações que contribuem
para incrementar a mortalidade desses pacientes. Acá é só para mostrar mais uma formação de um equipo que usamos na hora da intubação, um ambu com já o filtro e o sistema de aspiração para evitar desconexões. Acá o circuito pronto, já com o filtro HEPA em la válvula expiratória, o filtro HEMF eletrostático para diminuir a passagem do vírus, o capnógrafo, o sistema cerrado de aspiração e o tubo orotraqueal. Então, em la ventilação mecânica, o que hacemos? Invasiva, não? Devemos nos preocupar por 4 pontos. O primeiro ponto são os parâmetros. Nós diminuímos o volume corrente nestes pacientes para 6 ml por quilo de peso predito, que eu vou falar um pouco mais à frente. Utilizamos um modo ventilatório à tua escolha, sendo ele PCV, ventilação controlada a pressão ou ventilação controlada a volume. Os estudos não demonstram diferença em la mortalidade. Uma frequência respiratória normalmente nestes casos, de 20 a 24, nós queremos manter um volume minuto de 7 a 10 litros por minuto, evitando a retenção de dióxido de carbono. Uma PIP inicial de 10 centímetros de água, uma FiO2 mínima para manter a saturação entre 93% a 96%, ou uma PaO2 acima ou igual a 70 milímetros de mercúrio. É importante alguns cuidados protetivos, como uma pressão de meseta abaixo de 30 centímetros de água e uma drive pressure abaixo de 15 centímetros de água. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E sempre um pH acima de 7,20, mesmo tolerando um aumento de LC. O segundo ponto, fazer uma avaliação da gravidade. Para a avaliação da gravidade, utilizamos a PAF, que vamos falar depois. O terceiro ponto, titular a PIP. Qual a PIP que este paciente deve se utilizar? E o quarto ponto é sempre que o paciente tenha uma PAF abaixo de 150 e tenha que ser prona. Posição prona. Barriga para baixo. Barriga para baixo. No mínimo 16 horas. Nós estamos usando de 16 a 4 horas. Os estudos mostram 21, nós estamos chegando até 24 horas com estes pacientes. Desculpe a falta de habilidade com o computador, que é estranho para mim. Então, temos que cuidar muito pelo risco de lesão induzida pela ventilação mecânica, para não empeorar o quadro gerado pela enfermidade. Então, uma memorização do cuidado da ventilação protetora é importante. Sempre volume corrente mais baixo, em cima de peso predito, 6 ml por quilo de peso,
predito, lembre disso. Sempre PIP elevada, principalmente no CARDES moderado ou grave. Pronar os pacientes com ARDES grave, abaixo de 150. Usar pressão de meseta abaixo de 30 centímetros de água. Usar uma drive pressure menor que 15 centímetros de água. Nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque há risco de empeorar a situação pela lesão induzida pela ventilação mecânica, a VILE, que nós conhecemos de várias formas, não? Porque nós sabemos que a hiperinsuflação gerada pela ventilação mecânica, o cierre cíclico de los alvéolos colapsados, contribui a uma lesão pulmonar progressiva, não só através da enfermidade mesmo, sino também como resultado de padrões ventilatórios durante a ventilação mecânica. E aí nós temos, não, a ruptura alveolar com extravasamento de aire, o barotrauma, a hiperdistensão alveolar, o volutrauma, o recrutamento de alvéolos colapsados, a telectrauma e lesões manifestadas pela ativação de citocinas inflamatórias, o biotrauma, que são as lesões induzidas pela ventilação mecânica. E se mirar nesse slide, você entende que usar volume alto, fluxo elevado, FO2 alta, frequência elevada, PIP barra, nós temos lesão pulmonar aguda, não? Que agora não usamos esse termo, mas sim para entendermos que isto gera mediadores, liberação de mediadores inflamatórios, gera fenômenos de translocação, e isso chega a um falho múltiplo orgânico do paciente. Então, não basta a enfermidade, mas temos também outra complicação. Acá, só para falar rapidamente do peso predito, o volume corrente segue o tamanho, a estatura, e não o peso real do paciente. Então, temos a formulita acá para homens e para mulheres, sempre medindo a altura em centímetros. O drive pressure, não? O que é drive pressure? É a pressão de meseta menos a PIP. Então, é a pressão de distensão. A pressão de distensão representa o volume actual intrinsecamente normalizado para o tamanho funcional do pulmão. Então, em vez de pensar só em volume atual pelo peso do paciente, nós miramos que há menos hiperdistensão em las áreas que são mais acometidas, com menos colapso alveolar. Então, é importante. Os estudos mostraram que a drive pressure abaixo de 15 tem melhores desfechos clínicos, principalmente a mortalidade, inclusive melhor do que a pressão de meseta abaixo de 30. Então, nós buscamos sempre, não, fazer aí a verificação de la drive pressure. Acá, só para vocês mirarem, em VCV, hacemos uma pausa inspiratória, 2 a 3 segundos, e verificamos a pressão de platô e diminuímos pela PIP. Por exemplo, acá, a drive pressure está 19,4. Nós temos que corrigir isso. Para corrigir isso, a ser
uma diminuição em el volume corrente. E também pode ser mirado em PCV. Então, se em PCV, nós hacemos uma pausa inspiratória, da mesma forma, o hold inspiratório, e nós miramos com o cursor do ventilador qual a pressão de meseta. Então, se acá, por exemplo, a pressão inspiratória em PCV estava 19 centímetros de água. A pressão de platô, 16,7 lá em la pausa. E la PIP de 5. Então, se la drive pressure é igual a 11,7 centímetros de água. Então, uma coisa muito importante para a ventilação mecânica, eu vou andar um pouco mais rápido, é que atualmente já existe uma descrição na literatura de que a condição de insuficiência respiratória causada pela COVID tem patrão diferente. Então, uma das descrições define dois tipos. Tipo 1, o tipo L, um paciente de baixa elastância, um paciente caracterizado por uma distensibilidade pulmonar relativamente normal, um recrutamento mínimo, uma hipoxemia, que é gerado por uma microtrombose pulmonar, uma perda de vasoconstricção hipóxica e alteração da regulação do fluxo sanguíneo. Esse é o tipo 1. Estes pacientes, temos que ter muito cuidado com a PIP. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. E o tipo 2, tipo AT, de alta elastância, estes pacientes são caracterizados pela diminuição da distensibilidade pulmonar, a maior capacidade de recrutamento, uma hipoxemia por afetação do parênquima pulmonar e principalmente por lesão pulmonar autoinfligida por el paciente, la PCID. Então, se este tipo 2 OAT, nós temos uma tomografia do tórax com padrão de edema pulmonar e colapso alveolar. É um padrão muito similar a ARDS. E no tipo 1, ou tipo AT, temos uma tomografia com uma pneumonia focal ou vidro esmerilhado difuso. Esta é a primeira característica. O tipo 1 é um problema de microtrombose pulmonar, uma desregulação da perfusão pulmonar. Tipo 2, a hipoxemia deriva de colapso e edema pulmonar, igual a ARDS. 70% a 80% são tipo 1, 20 a 30% são tipo 2. Então, nós temos que ter cuidado, porque pensar em la titulação da PIP, o uso da tabla de PIP-FO2, principalmente nos pacientes tipo 1, pode ser uma hiperinsuflação pulmonar, pode alterar muito a hemodinâmica do paciente. Muitas vezes, os pacientes tipo 1 precisam de uma PIP menor do que a tabla. Então, a ser uma PIP individualizada, que também serve para os pacientes de tipo 2. Acá são cuidados, não? Manter a cabeceira elevada, 30 a 45 graus, usar sempre o sistema cerrado de aspiração, trocar os filtros só quando houver sujidade, e sempre usar filtro de barreira, evitar sempre a desconexão, não?
la desconexión de los circuitos de la ventilación mecánica. Los criterios diagnósticos, ¿no? Usando la PAF, haciéndolo un índice de oxigenación, tiene un problema leve quando está de 300 para abaixo, moderado de 200 a 100, grave abaixo de 100. Nós hacemos o cálculo utilizando a PaO2 da gasometria e a FiO2 da ventilação. Podemos usar uma relação mais rápida, principalmente quando não temos acesso à gasometria e queremos realizar uma estratégia, um enfoque antecipado em paciente de COVID. Então, podemos usar também a relação SAF, pegando a saturação periférica, dividindo pela FiO2. E aí temos uma correlação feita por Rice-Todd, onde ele hizo uma comparação entre a PAF e a SAF. Uma SAF abaixo de 315, temos uma ARDS leve. Uma SAF abaixo de 235, uma SAF moderada. Uma SAF abaixo de 148, uma ARDS grave. Sempre pronar os pacientes abaixo de 190 de SAF, que corresponde a la PAF de 150. Então, você pegando a saturação e dividindo por la FiO2 do paciente do ventilador mecânico. Acá estamos quase finalizando. Então, no ARDS leve, na PAF de 300 a 201, podemos utilizar a tabela, que eu vou a tabla de PIP e FiO2. Nós estamos sempre individualizando a PIP. Estamos mirando o que é melhor e os pacientes têm menos descompensações com a titulação da PIP. Uma ARDS moderada, uma PAF de 200 a 101. Podemos seguir aí. Se tiver com a PAF abaixo de 150, pronação, pelo menos 16 horas. E nós vamos mirar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. E ainda, se o paciente não melhora, é uma ARDS grave, temos que pensar em uma condição para fazer um resgate desses pacientes. E aí é uma coisa muito indicada que nós temos pouca experiência acá em Brasil, que é o uso da ECMO, quando nós temos uma PAF abaixo de 80. Bem, essa é a tabla. A tabla se usa usando os números de FiO2 e la PIP combinados, que já existem na tabla, com o objetivo de manter uma saturação de 88% a 92% ou uma PaO2 de 55 a 80 milímetros de mercúrio. Sempre que alterar a hemodinâmica do paciente, temos que fazer um recuo com o nível de PIP. A manobra de recrutamento é um processo também utilizado, dinâmico, transitório, intencional, para aumentar a pressão pulmonar, com a finalidade de recrutar as fibras colapsadas, e estou aumentando a área pulmonar disponível e, consequentemente, melhorando o intercâmbio gasoso e, consequentemente, a oxigenação. Então, acá sem recrutamento, acá com recrutamento, a área pulmonar édia aumenta e, consequentemente, o nível de oxígeno. O protocolo para recrutamento é o aumento progressivo da pressão expiratória positiva final, 20, 25, 30, 35,
evitando que a pressão inspiratória é de alcance acima de 55 centímetros de água. A cada momento se espera 2 minutos. Isto tem uma função de desmemorizar as fibras elásticas do pulmão para hacermos a titulação da pipe. Então, se acá é o método decremental de uma mini titulação, quando o paciente está em ventilação controlada por pressão, uma pressão para manter para manter 6 ml por quilo de peso predito, uma frequência respiratória de 15, um tempo inspiratório de 1 segundo, uma pipe, hacemos recrutamento, descemos para 20. 30 segundos, acompanhamos o volume corrente. Depois de 18, 30 segundos, acompanhamos o volume corrente. 16, 14, 12, 10 e 8. A pipe ideal é o último step capaz de aumentar o volume corrente. Essa pipe deve ser mantenida 24 horas sem desconexão do paciente. Isso é muito importante, porque se há desconexão, é perda pela área de troca e aumenta o risco de contaminação. E também pode ser feito em VCV. O que mudou? Em VCV, em 6 ml por quilo de peso, um fluxo de onda quadrada, ou 30 litros por minuto, e a frequência respiratória de 15. Fizemos o recrutamento e descemos para 20 de pipe. E aí calculamos, anotamos a drive pressure ou a complacência estática. 20, 18, 16, 14, 12, 10 e 8. A pipe ideal é a pipe onde a complacência estática é maior ou a menor drive pressure, ou os dois. O mais importante é a menor drive pressure. Então, normalmente, a perdida da complacência vai estar muito próxima ali da pipe, e que se a complacência, você deve mirar pela complacência estática, que é o volume corrente dividido pela pressão de meseta menos a pipe, você sempre tem que somar 2 pontos para colocar a pipe ideal, 2 pontos acima para entrar em la curva de inflexão no ramo de recrutamento. Isso é muito importante. Só para falar de prona, não? A prona já tem objetivos em pacientes de SARS-CoV-2. Esse objetivo é de fazer uma distribuição mais uniforme em la tensão pulmonar, melhorando a tensão, a relação ventilação, perfusão, a mecânica pulmonar e a mecânica da parede torácica. Isso parece contribuir para reduzir o tempo de ventilação mecânica e também a taxa de mortalidade. Então, é interessante. Aqui só uma fotita de um paciente em prona. Este não é de COVID. Aí com a cabeça lateralizada. Alguns estudos recomendam o uso da posição de nadador, e nós estamos questionando isso pelo risco de lesão nervosa periférica, porque quando hacemos isso, tem mais risco de lesão braquial no paciente.
Nós estamos colocando os pacientes de braços ao longo do corpo, por causa desse risco que está sendo estudado. Os fatores de resposta, na verdade, temos os pacientes que respondem, temos que ter paciência nesse momento, não? E os pacientes que não respondem. Então, se os pacientes são respondedores persistentes, 50%, aqueles que mantêm a ganância lograda em la PaO2 depois de regressar à posição supina. E respondedores não persistentes, 25%, aqueles que não mantêm a ganância depois de serem reposicionados. E, finalmente, os não respondedores. Não respondem quando estão em prona. Pelo menos tem que aumentar a PaO2 em torno de 20% quando estão de posição prona. Esta evolução deve ser feita depois de 1 hora, através de uma análise de gases em sangue arterial, para evaluar se o paciente responde ou não responde. Um aumento de 20 milímetros de mercúrio em relação PAF pode ser considerado também respondedor e devemos manter o posicionamento. Caso contrário, o paciente volve à posição supina e sugere-se que a evolução se repita a cada 6 horas. Sempre que não há signos de resposta, o paciente tem que regressar à posição supina. Para finalizar, eu tentei manter o horário programado. Eu gostaria de falar uma coisa antes sobre o papel do fisioterapeuta em la pandemia, porque o fisioterapeuta, em suas diversas áreas de atividade, é um profissional indispensável em el tratamento de pacientes de enfermidades agudas e crônicas, especialmente neste momento de confrontação com a pandemia de Covid-19. Então, a fisioterapia tem como objetivo preservar, restaurar a funcionalidade do paciente, seja orgânica, motora, assistindo sempre o indivíduo em sua totalidade. E dentro dos hospitais e das UCEs, nós temos vários papéis: movilizar, eliminar secreções, promover a expansão pulmonar, o monitoreio respiratório cardiovascular, oferta e segmento de suporte de oxígeno, condução e ajustes de parâmetros de ventilação mecânica invasiva e não invasiva, evolução neuromusculoesquelética e funcional, e instituição de protocolos de mobilização sistemática e exercícios terapêuticos temprano. Então, eu quero dizer que a assistência fisioterápica deve ser sempre mais precoce possível. Nós acá estamos 24 horas com estes pacientes, desde o início do problema da admissão na UCI, fazendo o melhor por eles, não? Nós estamos tentando e conseguindo muitas vezes. Eu quero, então, agradecer a vocês que estão na frente dos trabalhos, dizer que ser um profissional da saúde é uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria de deixar uma palavra de esperança para todos os irmãos de Bolívia e todos os locais que nos assistem, que o melhor está por vir. Eu estou à disposição para responder qualquer dúvida. Mais uma vez, graças a todos por la atenção e desejo que Deus bendiga seu trabalho e mais uma vez deixar essa mensagem que o melhor está por vir em nossas vidas. Graças.